porque Deus ama ao que dá com alegria. Então vamos trazer as nossas ofertas e vamos convidar o irmão Stélio, entoando o hino 296 do cantor cristão. Em pé. 296, cantor cristão. Bom dia, igreja. Vamos a Deus em oração. Querido Deus, nós queremos mais uma vez entrar na sua presença, pedindo graça e misericórdia, para que nesse momento que vamos entrar, de ouvir a sua palavra, seja o Senhor a estar conosco, seja o Senhor a falar, que seja o Senhor a monitorar cada pensamento, cada palavra, para que não sejam apenas frutos ou de raciocínios, mas seja aquilo que o Senhor propôs para falar à sua igreja. Então, Pai, peço que faça de mim este canal adequado para fazer chegar essa mensagem e que, em todo caso, sejas glorificado. Aqueles que entraram, Pai, possam sair edificados e com propósitos. Tudo isso quero deixar em suas mãos. No nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar assentos. Nós vamos gastar algum tempo meditando a palavra de Deus no livro de Esther, capítulo 4 e 2 versículos do capítulo 5. Eu vou proceder à leitura. Diz assim a palavra do Senhor. Quando Mardoqueu soube tudo o que tinha acontecido, rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinza e saiu pela cidade chorando amargamente em alta voz.
Foi até a porta do palácio real, mas não entrou, porque ninguém vestido de pano e saco tinha permissão de entrar. Em cada província onde chegou o decreto com ordem do rei, houve grande pranto entre os judeus, com jejuns, choro e lamento. Muitos se deitavam em panos de saco e em cinza. Quando as criadas de Esther e os oficiais responsáveis pelo harém lhe contaram o que se passava com Mardoqueu, ela ficou muito aflita e mandou-lhe roupas para que as vestisse e tirasse o pano de saco. Mas ele não quis aceitá-las. Então Esther convocou Ata, um dos oficiais do rei, nomeado para ajudá-la, e deu-lhe ordens para descobrir o que estava perturbando Mardoqueu e por que ele estava agindo assim. Ata foi falar com Mardoqueu na praça da cidade, em frente da porta do palácio real. Mardoqueu contou-lhe tudo o que tinha acontecido e quanta prata Amã tinha prometido depositar na tesouraria real para a destruição dos judeus. Deu-lhe também uma cópia do decreto que falava do extermínio e que tinha sido anunciado em Susã, para que ele o mostrasse a Esther e insistisse com ela para que fosse à presença do rei implorar misericórdia e interceder em favor do seu povo. Ata retornou e relatou a Esther tudo o que Mardoqueu lhe tinha dito. Então ela o instruiu que dissesse o seguinte a Mardoqueu: todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno sem por ele ser chamado, será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois, se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para este momento, ou para um momento como este, que você chegou à posição de rainha? Então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Susã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disto irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Esther. 3 dias depois, Esther vestiu seus trajes de rainha e colocou-se no pátio interno do palácio, em frente do salão do rei. O rei estava no trono, de frente para a entrada. Quando viu a rainha Esther ali no pátio,
teve misericórdia dela e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Ester aproximou-se e tocou a ponta do cetro. Esse é o texto que nós vamos passear. Se sobrar tempo, terminaremos o capítulo 5, 1 e 2. Caso não, ficará para a próxima oportunidade. A história da Rainha Ester, este livro é um livro histórico. Há uma curiosidade deste livro, é que do princípio ao fim, você não vai encontrar o nome de Deus. A palavra Deus, neste livro, não está escrita em nenhum dos capítulos ou versículos. E isso não faz, não tira a presença de Deus nos momentos em que se decorre essa história, que Deus permitiu que estivesse compilada nesses 66 livros para podermos aprender alguma coisa com essa história. Ester faz parte de um grupo, Ester e Mardoqueu, ou esse grupo de judeus, fazem parte de um grupo de judeus que, por decisão própria, no exílio, eles preferiram não voltar para Jerusalém. Se nós formos a ver o livro de Esdras e Neemias, vamos perceber que houveram 3 grupos que saíram do exilado com permissão dos reis da Pérsia para Jerusalém, para reconstruir os muros, para reconstruir o templo e trazer de volta a adoração no templo. O primeiro grupo saiu com Zorobabel, o segundo saiu com Esdras e o terceiro saiu com Neemias. Dizer que após o exílio, que primeiro de Judá foi na Babilônia com Nabucodonosor, após o tempo que eles estiveram lá, que eu acredito que passou muito tempo, judeus nasceram no exílio. Aproximadamente, acredito que quando chega até o tempo de Ester, podia até terem passado 50 ou mais anos. Então, durante esse período, muitas pessoas nasceram no exilado e tinham funções dentro do exílio. Então, quando eles intercedessem, pedissem aos reis que com misericórdia, por vezes, permitia que o povo voltasse a Jerusalém para reconstruir a cidade, para adorar ao Senhor, não havia uma obrigação que o povo fosse coagido a ir. Lançava-se um convite, passava alguém a ler o decreto, a ler a permissão, e quem se identificasse para voltar, voltava. E quem não significava que não se identificava, mas preferia ficar ainda cumprindo com seus ofícios e a viver no exílio. Acredito que uma dessas pessoas é Mardoqueu, que nós podemos, e ao andar do tempo vamos acompanhar. Essa história relata a ascensão de uma mulher que, por natureza, ou seja, o nome próprio dela é Hadassa, só que quando ascende ao trono, o nome de Hadassa é deixado, ela assume o nome de Ester, que é o nome que deve ser na Pérsia, o nome que o rei ou as pessoas que fizeram essas qualificações a escolher de uma nova esposa para o rei, puderam dar esse nome para ela. Então, em algum momento, quero acreditar que muitos já tiveram a oportunidade de ler esse livro, que o rei Xerxes, ele decide fazer uma festa para mostrar o seu glamour, para mostrar o seu poder, para mostrar aquilo que era seu potencial. Ele tinha 127 províncias, que são países hoje, e ele era o rei de tudo isso. Então ele era muito rico, tinha muitas coisas, e tinha muitos homens a servirem em todos os países, incluía a Etiópia, Egito, na África. Então,
podemos dizer que no mundo inteiro, assim assumia-se que ele era o rei, o homem mais poderoso. Então, depois de lhe dar a sua festa, passando algum tempo, ele mostrou tudo o que tinha, palácios, mostrou como os servos serviam, mostrou muitas coisas. E, ao chegar a um certo dia, no final da festa, ele vê que eu já mostrei tudo, mas ainda não mostrei de fato a minha coroa. E ele manda chamar a sua esposa, a rainha Vasti. E ela também estava num salão com mulheres e chegaram os oficiais, disseram para ela, o rei quer você na presença dele. Claro, eles estavam um pouco tocados, estavam bêbados, e isso não fez com que ele esquecesse que tem uma esposa. Então, eu já vos mostrei tudo que eu tenho, agora preciso vos mostrar também a minha coroa. Acredito que os irmãos casados têm esse hábito. Eu posso citar Bila, por exemplo, muitas vezes, quando ele está a pregar, ele sempre fala bem da sua esposa, ou seja, mostrando que ela é a coroa dele. E o rei não fugiu disso. Como diz Provérbios 12:4, que a mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é a tristeza. Então, ele quando envia seus oficiais, eles chegam lá, comunicam, e a resposta que deu foi negativa nesse caso. No ponto de vista, essa aí só quer me exibir, já está grosso, então eu não vou para lá. Então foi isso que ela transmitiu, esse já está grosso, só quer me exibir. Na verdade ele queria exibir, é a esposa dele, então é direito dele, é minha esposa. E eu acredito que isso é uma coisa que qualquer homem faria, trazer sua esposa no meio de qualquer banquete para, digamos, um homem que tem poder, para mostrar que, apesar de tudo que vocês estão a ver, por detrás disso, tem uma mulher muito bela desta natureza. Então, Vasti, quando nega a balde de água gelada para o rei, a notícia chegou, ela negou. E os pedidos do rei não deviam ser negados. E foi vergonhoso essa notícia para ele. Imagine que ele estava no meio de pessoas de grande destaque, e ele disse assim, vocês ao de ver, quando ela estiver a entrar, ao de ver a coroa dela, ao de ver a formosura, a Bíblia diz que era muito formosa. Vocês ao de ver. E estão a voltar os oficiais. Talvez eles perguntem se está doente ou alguma coisa. A notícia que chega, ela negou simplesmente ser exibida por você. E o rei fica nervoso e chama seu conselho e pergunta o que vamos fazer. Então, seus ministros e homens que estavam ali destacados e sábios disseram que se não erradicar isto, você tem que destituir a rainha Vasti do seu trono. Porque se você não fizer isso, aquelas esposas, ou seja, nossas esposas lá em casa, quando quisermos fazer a mesma coisa, vão negar, vão dizer assim, a rainha também negou quando o rei lhe chamou. Então, é melhor erradicar isso, ela tem que ser punida, ela tem que deixar o trono e tem que ser afastada. E o rei, diz a Bíblia que achou bom essa ideia e permitiu. A rainha Esther perdeu o seu trono e Vasti perdeu o seu trono e a dada altura, depois de uma guerra, o rei volta em derrotas e percebe que a coroa dele já não estava disponível. E quando chama de novo o seu conselho e pergunta, eles disseram, já está na hora, você tem que escolher uma nova rainha. E passa por um processo, os irmãos podem ler, passa por um processo de seleção. Quando Mardoqueu, que era oficial,
da porta da entrada do palácio do rei, ele ouviu que havia casting, havia uma seleção. Ele chegou em casa, olhou para Hadassa, que depois foi Esther, e disse: essa tem qualidades. E lhe instruiu, chegou o dia, levou, introduziu ela lá e foi aprovada. E a Bíblia fala que a pessoa que estava a fazer essa seleção, quando viu ela, achou graça, viu que ela tinha potencial e passou por todos os processos que deviam. E o rei, no dia que ela foi se apresentar ao rei, porque cada uma entrava e o rei via e tudo mais, mas no dia que entrou a Hadassa, Esther nesse caso, o rei viu e gostou dela. Nesse caso, ela assume a posição da rainha Vasti ou ex-rainha. Depois, ela assumiu o trono, rainha, e continuou a viver. Mardoqueu tinha uma posição, que era, ele ficava numa porta que era muito estratégica, ou seja, todos que entravam para o palácio para ter com o rei passavam por Mardoqueu. E já havia acontecido uma promoção de um homem chamado Hamã a uma posição muito elevada diante do rei, que quando ele passasse pela porta, os oficiais, acredito que era por lei, eles baixavam e, como sinal de vênia, para ele poder passar. Era respeito, uma saudação. Quando isso acontecia, Mardoqueu não fazia. Mardoqueu não se inclinava quando Hamã passava e todos iam assistir. Um dia eles se perguntaram, e perguntaram para ele: por que você não faz aquilo que nós fazemos? E depois eles contaram isso para o próprio Hamã, que há um judeu, Mardoqueu, que não está a abaixar quando você entra. Ele sentiu-se ofendido e foi ao rei propor que ele daria muita prata aos cofres reais se ele permitisse que ele destruísse um certo povo, que o próprio Hamã falou muito mal desse povo, que eram os judeus, e o rei disse: ok, não tem problema, se você quiser exterminar esse povo, tens o meu aval. Disse: não, tens de fazer um decreto para se publicar em todas as províncias que tenham judeus, que você tem poder, deve-se publicar que todos os judeus devem ser torturados e exterminados, não pode existir judeus no teu reinado. E o rei, ouvindo, pareceu bem, aceitou a proposta, fez o decreto, publicou-se. Quando Mardoqueu ouve que esse decreto já tinha sido publicado, nós podemos ver a partir daqui, é onde começa a ação de Mardoqueu, que é o que nós vamos aprender com Mardoqueu e um pouco com Esther, como proceder em momento de tristeza, de angústia, em que estamos em muito aperto. Qual é a maneira como nós nos procedermos? Então, nós podemos ver, a partir do capítulo 4, que no capítulo 4 eu trago como primeiro ponto, que é estar na dependência de Deus, ou confiar em Deus. Nós vamos encontrar isso no versículo 1 e 3, que é como nós podemos ver que quando Mardoqueu teve informação de tudo isso, desse edito que foi comunicado, Mardoqueu rasgou as suas vestes, usou pano de saco e lançou cinza e jejuou. A Bíblia diz que ele chorou, mas não chorou ficando em casa, ele chorou saindo na praça da forma que ele estava e clamava por misericórdia. Ele andava olhando que se de alguma forma pudesse ter algum favor. E nós não vendo, por exemplo, ou por não existir o nome Deus no livro de Esther, nós podemos encontrar elementos nesses personagens que
identificavam que eles recorriam a Deus nesses momentos de tristeza e de angústia em que eles eram submetidos ou se encontravam. Nós podemos ver que a prática de rasgar vestes, de pano de saco e de se pôr cinza, jejuar, prantear, todas essas coisas, era uma prática não somente do povo judeu, mas para nós que vemos desde Gênesis, nós percebemos que essa é uma prática do povo judeu, que provavelmente tenha aprendido de outros povos, mas é uma prática que, ao fazerem, Deus se mostrava compassivo para com eles. Então, Mardoqueu não inventou isso de rasgar as vestes, de pôr saco de pano, de pôr cinza na cabeça. Não foi uma invenção que ele teve simplesmente. Mardoqueu vem dessa descendência, ele é judeu, não perdeu essa linhagem. Então, quando ele está nessa situação, acredito que pela história, ele leu, viu várias vezes judeus fazendo isso e movendo o coração de Deus e Deus agindo por misericórdia para os judeus. Então, nós podemos ver, a partir do versículo 1, que diz, quando Mardoqueu soube de tudo que tinha acontecido, rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinza e saiu pela cidade chorando amargamente. Mardoqueu nos ensina que eu podia dizer que Mardoqueu, se formos a ver o capítulo 3, Mardoqueu era um oficial do rei. Ele parava na porta do rei. Mardoqueu podia tentar usar muitas outras influências da cabeça dele. Ele podia usar muitos meios. Podia ir para a casa de Amã de madrugada ou de noite e dizer assim, eu sei que eu te desrespeitei durante todo esse período, mas por favor, não nos mate. Podia usar vários métodos, mas Mardoqueu entende que diante dessa situação, Deus é o único refúgio pelo qual ele deve recorrer. Então Mardoqueu faz aquilo que ele aprendeu, que foi rasgar as vestes, pôr pano de saco. Mardoqueu não viu que pessoas na cidade, é só para vermos que Mardoqueu não vivia no bairro, Mardoqueu vivia num sítio que era perto da cidade porque ele servia ao próprio rei. Mardoqueu podia também sair usando meios próprios, pedir uma audiência dentro dos seus termos com o rei e explicar por que se calhar ele não se curvava a Amã e dizer se calhar principalmente eu e minha casa, nos livre desse assunto. Mas Mardoqueu, quando ouve esse assunto, primeiro, ele não olhou para ele como alguém simplesmente que ia morrer no singular, mas ele olhou que todo o povo seria exterminado. Daí que Mardoqueu, nós podemos ver que no versículo 3, não há uma comunicação, não há Mardoqueu que saiu e foi falar para as outras pessoas, outros judeus, vamos jejuar, vamos chorar. Cada judeu que leu aquele decreto, como diz o versículo 3, que leu aquilo, viu que estavam naquele aperto, cada judeu fez a mesma coisa, rasgou as vestes, pôs-se de pano de saco, cinza e ficou a lamentar. Esse lamento não era simplesmente para que a vida deles fosse simplesmente poupada, mas foi um reconhecimento e entender que se isso está acontecendo conosco, é possível que tenhamos falhado em alguma coisa com Deus. E se de fato isso acontece, então nós precisamos nos humilhar diante de Deus. É o que Mardoqueu está aqui a ensinar-nos. Então, todos esses elementos, essas práticas que o povo fazia, como eu expliquei para vocês, que essas práticas não eram invenções. Nós temos, por exemplo, no segundo livro de Crônicas, 3:31, que quando Joabe matou Abner, não Abner de irmã Ismaela, Abner, quando estavam a ir fazer o funeral,
Davi mandou o povo para rasgar as vestes, pôr pano de saco e prantear pela morte de Abner. Então, era uma prática que não simplesmente simbolizava a questão de pedir um livramento de Deus, mas mostrava também um luto, uma tristeza. Em Joel 1:8, Deus manda o povo prantear, ou seja, lamentar por tudo que ele faz, como uma virgem chora quando perde seu noivo. Então, rasgar, se prantear por causa disso. Mas também essas práticas simbolizavam a questão de arrependimento. Podemos ver isso para o povo de Nínive, quando teve a informação de que Deus estava nervoso com eles e que Deus iria destruir. Quando o rei ouviu essa informação, o rei rasgou suas vestes e pôs pano de saco e fez como um decreto que não se devia comer e que todos deviam estar naquela situação, para que, se pelo menos Deus tivesse misericórdia do povo. E nós vemos o resultado. Deus teve misericórdia do povo. E também isso, esse lamento, o jejum e outras práticas, nós vemos em Neemias, quando chegou alguém de Jerusalém, ele perguntou: diz-me as novidades de Jerusalém. Está no capítulo 1 de Neemias, versículo 4, 5. Ele perguntou: diz-me as novidades de Jerusalém. Ele disse: os muros estão queimados, tudo está destruído, a casa do Senhor está tudo espatifado. Neemias ficou a chorar, ele sentou onde estava, ficou a prantear, jejuou para clamar, para lamentar a situação que estava. Mas também, tudo isso, podemos ver também que essa prática de cinza e de jejum e essas outras práticas, podemos ver no livro no segundo livro de Samuel, capítulo 12, 16, quando Natã confrontou Davi sobre seu pecado e homicídio e adultério. Durante a conversa, Davi reconhece, Natã diz que Deus não vai te matar, Deus te perdoou, mas a criança que nasceu, essa vai morrer. Davi, mesmo depois de ouvir do profeta que a criança iria morrer, Davi chegou, entrou no palácio, não comeu, ficou nesse mesmo estado, um estado de prantear, pedindo a Deus que, se de alguma forma Deus pudesse poupar a vida da criança. Infelizmente, Deus não poupou. Deus já tinha dito que iria matar e a criança morreu 7 dias depois. Se nós formos a trazer isso como uma aplicação para nós, nos nossos dias, não é necessário que Deus já tinha advertido isso muito para o povo de Israel. Isaías 29, Isaías 29, 13, Deus já tinha advertido para Israel que se preocupava muito com as coisas externas como uma forma de ludibriar as outras pessoas, quando ele fala que esse povo só me serve com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, mais do que o pranto que Mardoqueu mostrou de rasgar as vestes, de jejuar, não comer, de todas essas coisas, nós precisamos observar nos nossos tempos que rasgar nossas vestes não vai simbolizar nada. No ano passado eu fiz uma viagem a Pemba, do Memorize. Eu estava hospedado num sítio onde ao lado tinha a Igreja Universal. Então, num desses dias, eu acordei, saí para a estrada de manhã, encontrei senhores vestidos de saco, aquele de 25 quilos, a andar na rua, e todos, eu comecei a... Logo percebi, estão se a humilhar. Então, eles entenderam mal. Não é necessário que nós usemos sacos hoje e saiamos às ruas, porque ainda que façamos isso, se o nosso coração
ainda não for transformado, para nada serve. É por isso que vemos esse povo, punha saco uma vez, tirava, punha saco outra vez, se pintava de cinza, tirava, punha saco outra vez, e outra vez, e outra vez. No livro de Joel, podemos ver no livro de Joel, capítulo 2, 13. Deus fala uma coisa que não simplesmente temos que nos cingir, nos rasgar das vestes. Deus mostra o que de fato nós devemos rasgar. Ele diz o seguinte: rasgai o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. Então, em vez de você hoje, à semelhança de Mardoqueu, que ele nos ilustra como de fato buscar a misericórdia de Deus através de usar os meios que Deus havia deixado, havia mostrado que recebia, que observava. Temos uma outra orientação de Deus que não só de lábios, mas nosso coração precisa estar também conectado com as palavras que saem na nossa boca, nos nossos lábios. É por isso que ele vai falar assim: chega de rasgarem as vestes, agora rasguem vossos corações. Porque o problema não está nas nossas vestes, o problema está onde? Está no nosso coração. Se o nosso coração for transformado, se o nosso coração for alcançado, se o nosso coração for operado, for trocado, não há necessidade de rasgarmos várias vezes nossas vestes. Nós só precisamos de um rasgo só. E esse rasgo é abrir o seu coração, é arrepender-se dos seus pecados, é reconhecer que você não pode fazer nada. É o que Mardoqueu deixou de usar todos os meios que ele podia até tentar usar, que estavam às suas disposições, mas ele preferiu deixar todos esses e ir ao Senhor e enfrentar toda a aflição, toda a angústia que ele tinha, estando em Deus, mostrando que, ainda que eu tenha esses recursos, não me servem para nada se o Senhor não estiver comigo. Eu queria trazer isso para a igreja, para nossos visitantes. Eu imagino que diante de aflições que nós temos adversas da vida, aprendemos com nossos antepassados, é de tradição também, em ter um tipo de recorrência, em correr para algum sítio. Às vezes vamos para o curandeiro. Fala assim: isso aí é uma situação que para seu pai acabou quando levamos no curandeiro Y e X. E você, mesmo dizendo-se cristão, quando está nesta situação, você reduz Deus a nada e você procura muitos meios que você tem, faz seus esforços todos para conseguir ultrapassar uma situação. Não é necessário fazer. Mardoqueu nos ensina que temos que recorrer a Deus em momentos como estes. Nós vamos aprender no decorrer do texto que Mardoqueu nos ensina que a peleja travada em Deus dá vitória. E é isso que nós temos que recorrer. Eu queria dizer também para nossos visitantes e para a igreja que, apesar da angústia ser dura, ser forte, ser tudo isso, se lutarmos ao lado de Deus, o nosso medo não pode ser a destruição da nossa carne. Jesus falou isso, que nós não devíamos ter medo daqueles que, depois de matarem nosso corpo ou tirarem a nossa vida, não tem mais poder para fazer com nossa alma. Ele disse: antes vos mostrarei um a quem vos deveis temer. Aquele que depois de matar pode fazer o quê? Pode pôr a vossa alma no inferno. Esse vocês devem temer. Então,
mais do que temer uma destruição, uma doença que vem para aniquilar a nossa carne e tudo, e nos fazer sair da presença de Deus, é muito importante ficarmos em Deus. E que toda essa tempestade, quando vier, nos encontre em Deus. Mais do que safar de uma tempestade pequena, momentânea deste mundo, é passar a eternidade no inferno. Você pode safar de uma situação aqui na terra hoje e agora, mas você usar métodos não bíblicos e ter uma eternidade fora da presença de Deus. O segundo ponto que eu queria partilhar convosco é o que o próprio Mardoqueu faz, que eu, no segundo ponto, demonstro como compartilhar, ou mostre e compartilhe sua angústia. Nós vemos Mardoqueu fazendo isso. Mardoqueu, quando estava nesta situação, Mardoqueu não ficou na sua casa sentado a chorar sozinho e dizendo: epa, eu já estou mal, tudo acabou aqui. Mardoqueu pranteou-se, rasgou suas vestes, saiu para a rua. Aquele ato de sair para a rua era muito arriscado. Pelo ofício que ele desempenhava, ele podia ser sancionado, podia até ser morto. Ele não podia fazer isso. Por isso, quando ele chega na porta do palácio, ele não pôde entrar. Ninguém lhe proibiu como tal, apesar dos colegas, os oficiais estarem ali para impedirem caso ele quisesse. Mas ele deixa claro, os irmãos podem ver, a partir do versículo 2, 4 a 13, nós podemos acompanhar que Mardoqueu chegou na porta e ficou ali. Mardoqueu saiu como que, se for para morrer, que eu mora, mas eu preciso mostrar que estou em grande aflição, preciso mostrar que estou em aperto, eu preciso de ajuda, eu preciso de auxílio. É isso que Mardoqueu nos transmite. Ele não ficou preso com suas dificuldades, não ficou a lamentar no seu canto. Ele saiu, ele mostrou: eu preciso de ajuda, eu estou numa situação de calamidade. E nós podemos ver que nesse compartilhar a interação entre as servas da rainha Esther, os servos, há uma troca de informação. Mardoqueu exprime o que ele está a passar para a rainha e, como diz o texto, para ver se de alguma forma ela poderia interceder ao rei por ele. Primeiro, ele refugiou-se em Deus, confiou em Deus, usou os meios que haviam sido estabelecidos pelos quais eles deviam pedir o favor de Deus, mas não ficou por aí. Ele foi mostrar: se eu preciso de ajuda, para ver se de alguma forma Deus tivesse usar qualquer pessoa para trazer esse livramento. E quando ele chega até o palácio, ele entende que a rainha Esther podia ser essa pessoa que pudesse interceder por eles. E há essa troca de informação. E nós podemos ver que quando a rainha Esther teve a informação que Mardoqueu esteve lá, ela enviou roupa, tipo: como meu pai vai ficar numa situação dessas? A rainha Esther era prima de Mardoqueu, mas Mardoqueu havia adotado ela como filha. Então, ela, quando viu aquilo, ela mandou logo roupa: vista-se bem e fique bem. Ela disse: não, como é que eu posso fazer isso? Se nós seremos exterminados. E há essa troca de partilha, essa partilha de sentimento, para ver se de alguma forma aquele com quem você partilha pudesse ajudar. Então, a vida, esse processo, esse momento de Mardoqueu, nos lembra que nós, como cristãos, em primeiro lugar, quando estivermos numa situação de aperto, ou de lamento, ou de qualquer que seja a situação, nós precisamos partilhar nossas dificuldades. Como o livro de Gálatas nos ensina a fazer, Gálatas 6:2, que nós devemos carregar as cargas uns dos outros. Como é que alguém vai carregar a sua carga se não sabe o que você está a passar? Como alguém vai interceder por você se não sabe que você está numa situação de tristeza e de lamento e de aperto? Às vezes lutamos sozinhos.
E nós estamos cheios de famílias na fé, na qual nós podemos dar a nossa carga, a quem nós podemos sentar. É bom sim que nós não podemos ficar a expor nossa vida para todas as pessoas, para saberem de fato, porque nem todos vão orar. Há uns que depois de ouvir é só para ficar a rir e a gozar da situação em que você está. Mas há pessoas que você, quando olha para eles, você sabe que essas pessoas vão me ajudar. Então, por você entender que são pessoas idôneas e podem te ajudar, você tem que aproximar essas pessoas. Peça ajuda a essas pessoas. Não fique preso. Não fique murmurando no seu canto. Encontre alguém que você consiga se abrir, consiga pedir alguma ajuda para que haja livramento da situação em que você está a passar e que ninguém sabe. Então, há necessidade de partilhar esses sentimentos que você tem. Sim, há necessidade. E aproveite cada minuto para fazer isso. E nós também podemos ver que eu trago aqui como o terceiro ponto, que é a questão do tempo, que a rainha Esther, mas antes de chegar no terceiro ponto, tem uma outra aplicação, que seria aquele que está aqui, a visita, que ainda não teve esse momento de ter essa oportunidade. Eu queria dizer a você que o maior terror da sua vida não pode ser a situação que você está a passar momentânea dessa terra. Você tem que ter medo de não fazer parte da família de Deus, daqueles pelos quais, quando Cristo vier na sua glória, você não vai fazer parte dessa família. Aqueles pelos quais a ira de Deus se prepara todos os segundos para ser derramada. Não tenha medo. Se tem alguém nesse lugar que você sabe que você pode chegar a ele e pedir essa ajuda espiritual, pedir para que ele partilhe o evangelho consigo e você expor suas dúvidas a respeito de Deus e ele poder te ajudar, faça isso enquanto ainda podes fazer. E a questão de tempo também tem a ver com a brevidade e as oportunidades que nós temos. Nós podemos ver isso no capítulo 14, do versículo 4, quando essa interação de Mardoqueu e a rainha Esther manda falar para Mardoqueu, quando Mardoqueu disse que se houver oportunidade, entre na presença de Deus e interceda por nós. A rainha Esther disse, acho que vocês não estão... Se ele, como oficial, não sabe disso, vão lá recordar para ele que quando o rei está no palácio, ninguém pode entrar lá, quando ele está no salão, ninguém pode entrar lá sem ser solicitado. Isso tanto homem como mulher, ninguém pode fazer isso. E quem o fizer, se o rei não estender o cajado ou o cetro de ouro, aquela pessoa de imediato é recolhida para o matadouro. E quando ela fala a respeito disso, e ela diz que já passam 30 dias que o rei não está mais a solicitar para eu entrar lá. O que quer dizer, não se sabe que temperamento o rei tem. Eu posso entrar e ele olhar para mim, só começar a me assistir assim. E depois os homens do matadouro entenderem que, como o cajado ou o cetro não foi levantado, temos que ir tirar a rainha para o matadouro. Então, ela dá essa resposta, como mostrando impossibilidade, não tenho como fazer isso. E Mardoqueu diz para ela que, se você não fizer, não pode pensar que não teremos livramento. Livramento há de vir de qualquer sítio. Não pense você que vai escapar com sua família. O fato de você estar no palácio e ser rainha, não olhe para nós como que vocês estão lixados, em outras palavras, ou vocês estão mal. Mas lhe recordam, você não pode se esquecer que você também é judia e que em qualquer momento você pode ser morta. Então, a rainha manda, depois disso, dessa interação, a rainha
cai na real, percebe que aquela luta não era só de Mardoqueu, não era só dos judeus que estavam lá a sofrer porque não faziam parte do palácio, mas entende que ela também, como judia, devia fazer alguma coisa. Aí ela diz para eles orarem, ficarem 3 dias e 3 noites sem comer, jejuando, e que ela também com suas servas fariam isso. Nós podemos ver a partir deste episódio que a rainha Esther, ou no decorrer de toda a história, não se sabia que ela subiu no trono para um tempo específico. Então, Mardoqueu, nessa conversa, disse: quem sabe se você não chegou a essa posição para esse momento em que nós estamos agora. E a rainha cai em si, por isso disse: então, jejuem por mim. Eu também, com minha serva, vamos entrar nesse propósito. E nós vemos que depois o Mardoqueu saiu, comunicou toda a província de Susã, que estava ali, e todos entraram, cumpriram com o que estava ali a acontecer. E o que nós podemos aproveitar e aprender disso é que, às vezes, nós não sabemos por que estamos em determinado lugar. Por que estamos ali? Não sabemos. Não sabemos por que nos convertemos primeiro do que os outros. E a rainha Esther nos ensina com a sua posição com a sua posição. Aliás, a rainha Esther nos ensina que o tempo pelo qual ela foi escolhida pudesse ser útil para uma ocasião, que pode ser nós, cada um de nós, seja onde estamos a trabalhar, seja em qualquer sítio. É possível que estejamos nesses sítios para ser úteis para outras pessoas. Nós podemos ver os irmãos, os professores, os médicos e tal, que a dada altura chega alguém sem nenhuma finança, sem nada. Às vezes você acaba atendendo essa pessoa. Às vezes é um irmão que está numa situação em que não tem condições e precisa fazer certos exames, certas coisas, que quando chega em certo sítio encontra um irmão, e o irmão diz: não, vem fazer isso. E ele percebe. Então a rainha Esther não usa este momento todo, esse tempo, para fazer coisas do seu próprio agrado. Ela compartilha cada momento que ela tem, ela sabe usar que o tempo que ela tem ali foi oportuno para resolver alguma coisa. Nós, como cristãos, precisamos saber disso. Paulo diz que aqueles que trabalham devem trabalhar com honestidade para não só se sustentar, mas sustentar aqueles que provavelmente puderem precisar. Então, tudo que nós temos, tudo que nós fazemos, temos que entender, é possível que eu esteja neste lugar, nesse tempo, para que seja útil para outras pessoas e não usar isso para nosso próprio, simplesmente nosso egoísmo. Sou eu que estou aqui, eu é quem devo me beneficiar disso, mas olhar sempre que é possível que eu estou aqui hoje porque este está a vir me pedir esta coisa. É possível que Deus tenha me dado esse emprego porque este iria pedir a mim hoje este 10 meticais. É possível que Deus tenha dado esses recursos para mim porque esse irmão hoje pediria que eu comprasse uma coisa X ou Y, ou pagasse uma matrícula, ou cadernos, ou qualquer coisa que for para isso. Então é preciso estarmos abertos e prontos para entender que as oportunidades que nós tivermos é para isso. E o quarto e último é oportunidade e posição, que eu já fiz menção, que a rainha Esther, por ver que ela é rainha, não granjeou isso só para si. E ela diz que quando passaram os dias que eles jejuaram, ela apresentou-se, ela vestiu-se de roupas reais e foi à presença do rei. Note, ela disse assim: se for para morrer, eu vou morrer. Nesse aspecto, a rainha Esther, ela se parece com uma figura muito importante que nós conhecemos. Eu não sei se os irmãos lembram dessa figura.
Jesus que intercedeu, que intermediou. Só que há uma coisa muito espetacular que nós vemos, que não acontece na Rainha Esther e acontece com Cristo. É que a Rainha Esther, quando entrou no palácio, o rei viu ela, estendeu o cetro e ela foi poupada. Entrou na presença do rei e nós podemos ver depois o que aconteceu. Mas quando Cristo está na mesma situação, se Rainha Esther fosse morta, diríamos que ela estava a ser morta por um grupo de judeus. E até certo ponto, em algum momento, eles poderiam se lembrar, existe uma mulher que morreu, deu a sua vida, que se calhar era para nós. Mas Cristo, quando está na mesma posição, nós podemos ver na oração de Getsemane, quando ele diz, Pai, se tiver como passar de mim esse cálice, passe, mas contanto que seja feita a sua vontade. No lugar onde Deus devia, se calhar, levantar o cajado para que o filho continuasse vivo, o pai continuou a assistir o filho. E como diz Isaías, o pai estrangulou o filho. Como diz, agradou Deus fazer o quê? Moer Jesus por causa não de um grupo de judeus, mas para o mundo inteiro, para os eleitos de Deus. Então, no lugar onde Esther safou, Cristo não safou. Cristo foi morto. Ao terminar, a intercessão de Esther, como eu estava a dizer, a intercessão de Esther beneficiou apenas a um grupo de pessoas. Mas Cristo, apesar dele ser moído, esmagado, torturado por Pai, aqueles a qual Esther morreria por eles ou intercedeu por eles, eles morreriam, se calhar alguns para o inferno. Mas Cristo, a morte de Cristo, não há dúvida, ele morreu por pessoas que não vão nunca mais provar o inferno. Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, enquanto aqueles que por causa da morte de Esther morreriam, ou por causa da intercessão morreriam ou morreram e ficaram lá nos seus sepulcros. E Cristo não fica no sepulcro, Cristo morre ao terceiro dia, ele ressuscita e dá-nos a vida eterna. Eu gosto de uma conversa de Jesus com Marta ou Maria em João capítulo 11, que diz, crê em mim, mulher, que aquele que crê em mim, ainda que esteja vivo, ou ainda que esteja morto, viverá. E se estiver vivo, nunca há de morrer. Então, eu queria convidar aos nossos visitantes para que você tenha essa oportunidade de crer em Jesus, arrepender-se dos seus pecados, para que nunca mais possa morrer, ainda que você mora por não ir ao curandeiro, mas viva para Deus eternamente. Então, é isso que nós aprendemos nesse pequeno trecho do livro de Esther, com a história de Esther, que temos que aproveitar todas as coisas que nós temos, que Deus nos dá em todas as situações, o tempo, tudo isso para a glória de Deus. Eu quero orar convosco e deixar essa oportunidade que me foi concedida. Querido Deus, queremos ser gratos por cada segundo que nos deixas respirar, pois permites que tenhamos noção dos nossos pecados e possamos nos refugiar em Ti. Pai, muito obrigado porque por causa da morte de Jesus, nós não compareceremos simplesmente na presença de um rei físico na terra, mas nós, com ousadia, como diz a Tua palavra, Hebreus 4,16, que podemos com ousadia entrar na Sua presença, ao trono da graça, para buscar a misericórdia e o Senhor nos ouvir. Pai, nós queremos agradecer e pedir que o Senhor fale não só com os seus eleitos salvos aqui, mas aqueles que ainda estão aqui e ainda não responderam positivamente ao Teu Evangelho. Queremos orar e ser gratos por cada minuto, por cada momento desta vida e pedir que o Senhor crie vários momentos aos quais possamos ouvir a Tua palavra e nos rendermos a ela e crer no Teu Filho e sermos poupados do grande perigo, e sermos livrados
de grande perigo que este mundo oferece e nos curarmos a escondermos no Senhor. Tudo isso queremos deixar em suas mãos, sendo gratos. Em nome do teu Filho amado Jesus, nós oramos. Amém. Muito obrigado pela mensagem. E chegamos ao fim do nosso culto no dia de hoje. Gostava de saber, de reconhecer quem nos visita pela primeira vez. Quem nos visita pela primeira vez? Parece que não temos. Se não temos, vou pedir que a igreja possa colocar-se em pé. Vou ler Mateus, capítulo 28, a parte final do versículo 20. Depois da leitura deste versículo, vamos juntos entoar o hino 314 do cantor cristão. 314 do cantor cristão. E depois vamos nos saudar uns aos outros. Lembrando as pessoas que estão nas escalas para o próximo sábado e domingo também. E também lembrando do encontro que vamos ter, que os membros vão ter. Mateus 28, parte final do versículo 20. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Hino 314 do cantor cristão.